Vamos ao 13º vídeo da nossa aula 4. Mas antes de falarmos de matrizes semelhantes, que é o assunto desta nossa aula 4, vamos relembrar esse exemplo. Esse exemplo afirma que a matriz do operador identidade da base B para a base C é a matriz de mudança da base C para a base B, ou seja, exatamente ao contrário. Esse exemplo foi usado na demonstração dessa proposição. E essa proposição afirma que se você pega um operador T de L de U na base C e você pega M, a matriz mudança da base B para a base C, então a matriz de T na base relacionada à base C, ela mantém essa relação com a matriz mudança da base B para a base C, ou seja, M a menos 1 vezes a matriz de T na base B vezes a matriz M. Então agora podemos falar de matrizes semelhantes. Bem, definição. Duas matrizes quadradas, P e Q, de ordem N, são ditas semelhantes se e somente se existe uma matriz M, não importa que matriz seja essa, desde que ela tenha também a ordem N, tal que P seja igual a M a menos 1 vezes Q vezes M. Bem, tendo essa definição, vamos à nossa primeira proposição. Então, proposição. Duas matrizes quadradas, P e Q, de ordem N, são ditas de um mesmo operador T, pertencendo a L de U, onde a dimensão de U seja igual a N, se e somente se P e Q são semelhantes. Vamos à demonstração. Bem, demonstração. Naquela proposição anterior que nós acabamos de mostrar, nós mostramos que se B e C são bases de U, então a matriz M, mudança da base B para a base C, é tal que a matriz de T em relação à base C é igual a M a menos 1 vezes a matriz de T em relação à base B vezes M. Logo, se eu tomo P igual a T relacionado à base C e Q igual a T relacionado à base B, a matriz de T na base B, então nós temos que elas são semelhantes pelo resultado dado na demonstração da proposição anterior. Agora vamos no outro sentido. Suponhamos agora que P e Q são semelhantes, ou seja, que elas se escrevem dessa maneira para alguma matriz M de ordem N. Então suponhamos B uma base do Rn e suponhamos T pertencendo ao conjunto dos operadores do Rn. Esse T sendo o operador tal que a matriz dele na base B seja a matriz Q. Suponhamos também que M tem como termo geral alfa e J e consideremos os seguintes vetores do Rn. Bem, vetor V1 é uma combinação linear dos vetores da base B, vetor V2 como combinação linear dos vetores da base B e assim por diante até um vetor Vn assim construído. Como M é inversível, temos que C, formado pelos vetores V1, V2 até Vn, é também base de Rn. Acredito que aqui vale ressaltar que, como todos os espaços de dimensão n são isomorfos, a gente pode usar especificamente o espaço Rn na nossa demonstração. Bem, voltando ao que a gente estava dizendo, M é a matriz mudança da base B para a base C, ou seja, como vimos anteriormente, M é a matriz do operador identidade, só que de C para B. Bem, temos então que, como P e Q são semelhantes, nós temos que P se escreve dessa maneira. Ora, mas aí a gente tem que o M a menos 1, a M a menos 1 é justamente a matriz do operador identidade de B para C. E aí isso multiplica a matriz do operador T na base B, que multiplica a matriz do operador identidade de C para B. Se você observar as contas que nós fizemos no exemplo e na proposição que destacamos no início do vídeo, isso daqui vai dar exatamente a matriz do operador T na base C. Bem, então nós concluímos que Q vai ser a matriz do operador T na base B e P vai ser a matriz do operador T na base C, e isso prova o que a gente queria. Bem, definição. Uma matriz quadrada se diz diagonalizável se for semelhante a uma matriz diagonal. Vamos a um exemplo. Vamos mostrar que a matriz A, formada por essas entradas, ela é diagonalizável. Bem, de fato, considere a matriz M. É claro que o grande trabalho é procurar essa matriz M.
Inclusive, o assunto sobre matriz diagonalizável é melhor tratado no capítulo 2 da segunda parte do nosso livro-texto e realmente merece um capítulo completo. Aqui nós só vamos dar um exemplo para ilustrar para vocês como é que se faz. Portanto, no exercício que nós venhamos a fazer desse assunto, a matriz M vai ter que ser dada. Então, de fato, considere essa matriz M. A gente precisa encontrar a inversa dela, né? Para poder calcular M vezes A vezes M a menos 1, ou melhor, M a menos 1 vezes A vezes M. Bem, vamos usar o método de Gauss-Jordan. Eu pego então a matriz que eu quero diagonalizar, ou melhor, que eu quero encontrar a inversa, e coloco aqui à esquerda, é a matriz M, e aqui eu coloco a matriz identidade. Ora, eu gostaria que aqui nessa primeira entrada fosse 1. Então o que eu faço? Eu divido a primeira linha por 2. Aí eu tenho 1, tenho meio e tenho 0. Eu agora quero que aqui no lugar do 3 seja 0. Então eu vou multiplicar por menos 3 a primeira linha e somar com a segunda. Ora, menos 3 vezes 1 dá menos 3, somado com 3 dá 0. Menos 3 vezes meio vai dar menos 3 meios. Bem, aí eu somo com menos 2 meios, então dá menos 5 meios, né? Menos 3 meios com menos 2 meios dá menos 5 meios. Bem, continuo multiplicando por menos 3. Menos 3 vezes meio vai dar menos 3 meios, eu somo com 0 e coloco aqui. Menos 3 vezes 0 dá 0, somo com 1, dá 1 e eu coloco aqui. Então vamos continuar. Agora eu quero fazer com que aqui seja 1 para facilitar a minha conta. Então eu divido todo mundo por menos 5 meios. Então 0 dividido por menos 5 meios dá 0. Menos 5 meios dividido por menos 5 meios dá 1. Menos 3 meios dividido por menos 5 meios, bem, dá mais, né? Porque é menos dividido por menos. E aí cancela os denominadores e fica 3 sobre 5. E 1 dividido por menos 5 meios, bem, dá menos. E a gente inverte os 5 meios e passa a ser 2 quintos. Ok, consegui o número 1 que eu queria aqui. Agora eu quero que dê 0 aqui em cima. Então eu vou multiplicar por menos meio a de baixo e vou somar com a de cima. Bem, vamos obter menos meio vezes 0, que dá 0, somado com 1 vai dar 1. Menos meio vezes 1 vai dar menos meio somado com meio vai dar 0. Menos meio vezes 3 quintos vai dar menos 3 décimos. Aí eu olho para meio como sendo 5 décimos. E aí menos 3 décimos somado com 5 décimos dá 2 décimos. Bem, mais 2 décimos a gente escreve como sendo 1 quinto, certo? Agora multiplicando de novo menos meio vezes menos 2 quintos, bem, vai dar mais, né? E aí cancela o 2 do numerador de uma das frações com o denominador da outra e eu obtenho 1 quinto. Pronto, então aqui vai dar 1 quinto. Ok, então nós obtivemos essa matriz e essa matriz é exatamente a matriz M a menos 1. Então o que a gente faz agora? A gente calcula M a menos 1 vezes A vezes M, que é exatamente a matriz semelhante da matriz A. E aí a gente encontra essa matriz aqui, e essa matriz é diagonal. Portanto, a gente acabou de mostrar que de fato a matriz A é diagonalizável porque ela é semelhante a uma matriz diagonal. Bem, para concluir, vale uma observação. Vocês notem que no nosso livro-texto ele colocou aqui 1 quinto em evidência, né? Ele escreveu 1 quinto vezes uma matriz que tem em cima 1 e 1 e embaixo 3 e menos 2. Ele não usou aquele fato de que a gente pode usar o determinante. Mas se você quiser usar o determinante, bem, o determinante dessa matriz vai ser menos 2, menos 3, então menos 5. Então você pode encontrar a matriz inversa multiplicando por 1 sobre o determinante, ou seja, 1 sobre menos 5, e multiplicando por uma matriz onde você inverte a posição desses dois aqui, ou seja, você vai ter em cima menos 1 e aqui na diagonal principal, né? Menos 1 em cima e 2 embaixo, e esses dois aqui você inverte os sinais, ou seja, aqui fica menos 1 e menos 3. Isso multiplicado por 1 sobre menos 5 vai dar exatamente essa mesma matriz. Bem, terminamos assim o vídeo referente ao capítulo 5. E aí vocês já têm todos os vídeos referentes ao material para a próxima prova. Boa prova então, terceira prova será a nossa
seguinte avaliação, né? Obrigado.